Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 6 horas e 30 minutos, manhã do dia 5 de setembro de 2024, quinta-feira. E você, como é que tá? Como é que tá o coração? Como é que passou a noite? Como é que você está preparado? Como você acordou para este dia? Saiba que aquele que está nas mãos do Senhor, a vitória e a conquista está diante dele. E agora nós também estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, através do nosso Facebook e também o canal Conectados ao Sagrado. Queridos, tenhamos este dia abençoado, alegre e próspero em nome do Senhor Jesus. E podemos dizer nesta manhã, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, Espírito Santo de Deus, sobre os nossos corações, sobre a nossa vida, e faça morada em nós. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos vivos, ó Deus, e vivenciarmos o teu amor a cada instante. Coloque em tuas mãos cada irmão, cada irmã nesta manhã, cada parente, cada amigo, conhecido. Ó Deus, eu hoje coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa a minha família. Abençoa todas as famílias, ó Pai, em nome de Jesus, e guarda a nossa entrada e a nossa saída. Amém. Graças a Deus. E eu quero, nessa manhã, ler um texto aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Nós estamos falando esses dias sobre a palavra de Deus. E no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 3, diz o seguinte, abre aspas, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. O lugar que João escreveu este livro aqui e as circunstâncias foram aterrorizadoras. João estava na ilha de Patmos, exilado, como um prisioneiro eterno, sabe, dos calabouços romanos. João estava ali preso. Mas para Deus não existe prisão. Para nos comunicarmos com Deus não existe prisão. É aquela conexão espiritual. Agora, o primeiro ponto aqui interessante é bem-aventurado o que lê. Feliz o que lê. Há diferenças entre ler e ler. Há muitos que leem e nada compreendem. Outros leem e não assimilam. É igual aquele livro, você dá para alguém ler o livro, depois você faz perguntas sobre o livro e a pessoa não sabe responder nada, nem o nome do autor. Outro dia eu falei para o meu filho, né? Ele veio trazer um assunto, eu falei, quem é a fonte? Quem é a fonte que está falando isso? A fonte da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nasceu diretamente no coração de Deus, para o homem. Então, os que assimilam as palavras que estão aqui dentro, aprendem a temer a Deus. De acordo com o que Moisés escreveu ali em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18 e 19, como também o próprio profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 16. Nós devemos examinar e entender as Escrituras. Eu gosto do que aqui Atos 8:30, deixa eu ler para vocês aqui, é um texto muito conhecido. Vou ler nessa versão aqui, que eu gosto dessa versão. Atos 8:30, que diz assim o texto: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que leis?
E o eunuco, né, ele disse assim: como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse para ensinar. Tem pessoas que leem a palavra de Deus e não entendem, não assimilam, por falta de conexão. E Jesus, certa vez, na sinagoga, no Sinédrio, ele falou, ele disse assim: olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Hoje nós temos pessoas que até vão à igreja e não levam nem a Bíblia. Nem tem ela como aplicativo no celular. Hoje nós temos uma facilidade de aproximação à palavra de Deus muito grande. Você tem ela no celular, você tem no computador, você tem ela em papel, você tem ela em áudio, sabe? Devemos entender e examinar as Escrituras. O exame sincero das Escrituras produz o entendimento. Aqui no Salmo 119, né, o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, né? O Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130 diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição da palavra de Deus dá luz e entendimento. Tem muita gente hoje, por falta de entendimento das coisas que estão à sua volta, porque a Bíblia está como um objeto de decoração ou como um amuleto, não está como a palavra de Deus na vida dele. E quando não examinamos, estamos sujeitos a erros. Por isso que Jesus pede para examinar. E em Mateus 22, versículo 29, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então estamos sujeitos ao erro quando nós não buscamos o entendimento nas Escrituras. Imagina que você tem um dinheiro e vai fazer um investimento. E você não consulta a Deus. Consulta teus amigos. E você investe aquele dinheiro. E mais na frente as coisas dão errado. Aí a pessoa vai dizer assim: mas Deus me ajuda. Você não pediu ajuda a Deus antes para fazer o negócio. Agora você quer que Deus conserte para você. Deus, ele é justo. Ele é tão justo que ele te dá a liberdade de você escolher. Mas ele é mais justo ainda porque permite que você colha somente aquilo que você plantou. Então a Bíblia é uma fonte de riqueza inesgotável. Os judeus rejeitaram a Jesus por não lerem as Escrituras. Por isso que eles rejeitaram. Se eles tivessem consultado as Escrituras, conforme Lucas capítulo 24, versículo 25 e 27, que diz assim: e ele lhes disse: os nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o ungido, que o Cristo, padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Então os judeus ali que rejeitaram Jesus era por falta do conhecimento da própria palavra de Deus. E ainda em Apocalipse aqui 1:3, né? Bem-aventurado o que guarda. O que guarda, né? O que ouve. Mas vamos ficar num bem-aventurado que ouve. A diferença é entre ouvir e ouvir. Há pessoas que ouvem, sabe, e com os ouvidos e vê com os olhos. Há outras, né, pessoas que ouvem, mas não procuram entender o que ouviram, não dão importância. E estes que ouvem e não dão importância são aqueles inconstantes.
vão num culto no domingo, na segunda-feira não sabe o que o pastor pregou, não sabe o que foi ministrado no altar. Saem da igreja, não lembro mais nem do louvor que foi ministrado. Então, a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17 nos mostra que quando a gente ouve a palavra de Deus, a fé se manifesta. Então é bem interessante isso aqui quando Paulo escreve para quem? Para os romanos. Ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos, ele começa a explanar aqui, né? No capítulo 10, 7 vai até o 10, 17, onde ele diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Será bem-aventurado o que ouve e compreende. Provérbios 8, 34, Mateus 13, 23. Bem-aventurado o que ouve. E agora, bem-aventurado o que guarda. Ainda no Apocalipse 1:3, no último ponto aqui. Bem-aventurado o que guarda. O salmista ele diz assim: a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é a proteção que nós temos para as tentações que se levantam no dia a dia. A palavra é a proteção que nós temos contra o desânimo, contra a perseguição de Satanás. Para resistir, a palavra é a proteção e o fortalecimento para a nossa resistência espiritual. Bem-aventurado o que guarda. Pouco adiantará se lermos e ouvirmos, mas não guardamos. Precisamos guardar, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24 nos recomenda. Deus requer obediência restrita à sua palavra. É interessante ali no livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, quando nos recomenda, nos direciona para a obediência restrita à palavra de Deus. Assim também como Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 2, versículo 3, a obediência restrita à palavra de Deus. E quando nós guardamos a sua palavra, nós somos abençoados. Eu gosto aqui do livro de Êxodo, lá no início, Êxodo 19, que é versículo 5. Êxodo 19, 5 diz assim, ó: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Quando nós guardamos a palavra de Deus, nós nos tornamos propriedade de Deus. Nação santa, raça eleita, povo escolhido de Deus. Sabe? Em Lucas 11, vamos lá para Lucas novamente, nós estamos quase terminando. Eu gosto aqui de Lucas capítulo 11, tem um texto bem interessante. Lucas 11, 27 e 28, que diz assim: e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Nesse momento aqui, a pessoa, no versículo 27, quando quis falar sobre Maria, a mãe dele, ia nascer aqui um momento de idolatria a Maria. E ele falou, mas ele disse: antes disso tudo, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A palavra de Deus quebra toda idolatria, porque nós devemos adorar somente a Deus.
Somente a Deus. E os que guardam a palavra do Senhor estão edificados sobre a rocha, pelos séculos dos séculos. Então Mateus aqui no seu capítulo 7, Mateus 7, versículo 24, nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é sobre uma rocha, é sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Então, o texto que nós lemos hoje, Apocalipse 1:3, diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Deus abençoe, queridos. Mando um abraço a você nesta manhã que está nos acompanhando. Meu amigo, meu irmão Antônio, bom dia. Um abraço da família, esposa, filhos, filhas, netos, netas. Que o Senhor te abençoe, querido, grandemente. Um abraço a todos vocês que nos acompanham sempre aqui. Pastor Marcos Lacerda, Pastor Nilo Faustino, Flávio, os irmãos aqui da região, enfim, de todo o Brasil. Os amigos ali do Rio Grande do Norte, de João Pessoa, Paraíba também. Minhas irmãs, Maria do Carmo, Maria da Glória, lá em Recife, Pernambuco. Que Deus abençoe muito grandemente. Lindoval, Farias, que Deus te abençoe, mano, e derrame bênção sobre a sua vida. Queridos, tenhamos uma quinta-feira alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você